Muito bem, vamos analisar o que agora? Concordância verbal. Matéria tradicional nas provas da Fundação Carlos Chagas. Eu ouso falar, não há prova da FCC sem concordância verbal. Então, se fizer a prova da FCC, haverá concordância verbal. Com certeza, com certeza. Vem comigo aqui, vamos analisar então a concordância. O que nós temos de ver sobre em relação à concordância? Primeiro tópico, a regra geral de concordância verbal. Diz o quê? O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. O verbo terá de concordar com o chamado núcleo do sujeito. Mas há uma informação aqui muito importante relacionada ao núcleo. Porque geralmente a gente faz meio por cima, né? Ah, o verbo concorda com o sujeito. Não, não, não. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual é a informação importante? Afinal de contas, o que é núcleo do sujeito? O que é núcleo do sujeito na língua portuguesa? Vem comigo. Núcleo, informação importantíssima. Jamais estará ligado a preposições. Então, eu tenho de saber que o chamado núcleo não poderá estar ligado a preposições. Então, é o seguinte, ó, apareceu lá preposição de, ó, não poderá ser núcleo, de, apareceu com, não poderá ser núcleo, apareceu por, não poderá ser núcleo. Apareceu em, não poderá ser núcleo. Apareceu a, não poderá ser núcleo. Nota que é até fácil lembrar. Decompor em a. Decompor em a. Decompor em a. Então, se houver a preposição, núcleo não será. Lógico, ó, de é uma preposição, mas às vezes a preposição de, ela aparece relacionada a artigos ou pronomes. Do, de mais o, da, de mais a, daquele, de mais aquele, desse, de mais esse, ou ainda por, quando eu tenho pelo, por mais o, pela, por mais a. Quando eu tenho no, em mais o, na, em mais a, naquele, em mais aquele. Olha o a aqui, ó. O a. O a, muitas vezes, por exemplo, vou puxar um pouquinho aqui, tá? O a se une ao o, aí aparece ao. Às vezes, o a se une a outro a. Quando o a se une a outro a, o que que nós temos aqui? A crase. Crase. Valeu ali? Sim, tudo bem, ok? Perfeito, perfeito. Já sei a regra, só estamos nos pré-requisitos, estamos nos conceitos básicos. Já sei a regra, já sei o que é núcleo e agora o que é a verificação do sujeito. Eu tenho que saber verificar o sujeito, porque eu dei uma informação. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora eu tenho de saber o que é o sujeito. Então vamos lá, me ajuda aqui, ó. Existem perguntas básicas para eu localizar o sujeito. A pergunta poderá ser que ou quem é que é mais verbo. A pergunta poderá ser que é que se mais verbo. Que ou quem é que é mais verbo ou que é que se mais verbo. Senhor, qual é a diferença? A pergunta quem é que é mais verbo é quando a frase subentende pessoa. Aí eu pergunto quem é que é mais verbo. A pergunta apenas aqui, ó, sem o em, aqui, ó. Que é que é mais verbo? Que é que é mais verbo? É quando não houver pessoa na frase. Que é que é mais verbo? E a última se erra muito. A pergunta, que é que se mais verbo, é quando o verbo vier acompanhado do se. Lembra daquelas frases, aluga-se, alugam-se apartamentos, vende-se, vendem-se casas? Eu pergunto, que é que se mais verbo. Então, estamos finalizando aqui os conceitos básicos. Eu já sei que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Eu já sei que o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. E eu já sei que há perguntas básicas para a localização do sujeito. Quem é que é mais verbo quando for pessoa?
Que mais verbo quando for coisa, tudo que não for pessoa é coisa. Que se mais verbo quando o verbo vier acompanhado do se. Já sei, os aspectos básicos, os pontos básicos eu já domino. Muito bem.